Olá, você está no podcast Gestor Fora de Série. Nós estamos começando esse podcast com o fundamento em juntar gestão e informação para melhorar a performance e a qualidade de vida dos gestores, seja ele da camada executiva, seja ele da camada tática. O grande intuito aqui é trazer mais esse contexto nosso, de conversar sobre gestão, de conversar sobre modelos melhores de gestão e de conversar sobre aquilo que realmente faz diferença na vida de um gestor. Para isso, hoje eu estou aqui com meu amigo Fred, Carlos Frederico, né? A gente já se conhece, um grande amigo está aí com a gente. Vamos ler o mini currículo dele aí. Proprietário do Instituto FX Elevar, consultor, mentor, treinador e com força, né? Especialista em gestão de pessoas, engenheiro eletrônico formado pela UFRJ, mestre em engenharia de produção e sistemas pela PUC do Paraná, fez vários cursos de extensão ligados à gestão de pessoas e estratégias, instituições reconhecidas como Fundação Dom Cabral, Fundação Getúlio Vargas e até a Harvard, é um harvardiano. Fez formação extracurricular em programação neurolinguística, praticou meditação budista, isso é impressionante, por mais de 10 anos e é músico, ou seja, compartilhamos de alguma coisa também. Fred tem quase 30 anos de experiência em empresas do setor industrial, a maior parte desse tempo atuando em funções de alta liderança. Já viajou a mais de 20 países para discutir projetos industriais de alta complexidade e experimentou vários tipos de cultura. E está aqui, como você está se sentindo aí para o meu primeiro programa? Bom, primeiramente eu te agradeço, eu me sinto muito honrado de estar aqui, é o primeiro programa, acho que eu me sinto assim extremamente feliz de poder compartilhar tudo que eu aprendi, né, ao longo desse tempo, né, foram muitas coisas que eu vivi, coisas boas, coisas não tão boas assim, e todas as duas áreas me ensinaram muito. Então, muito obrigado pelo convite e eu espero que eu consiga, né, falar coisas que toquem as pessoas, que criem pelo menos algum tipo de semente que incomode alguém que ela queira regar para depois gerar uma transformação na vida delas. Te agradeço muito, Vitor. Isso que é importante, transformar é o mais importante, né? Quando a gente trouxe a marca Gestor Fora de Série, a nossa visão era levar a pessoa a entender o que é um gestor fora de série, né? Porque a gente vê um gestor fora de série dentro de uma caixinha. Pô, tem indicador, não tem indicador, faz indicador, qual metodologia você usa, qual framework você usa, hoje em dia essa palavra é muito falada no mercado, né? Qual framework que você usa, qual diagrama que você segue e tal. E falando um pouco sobre o fora de série, o que você entende hoje, o que você entende, né, como um gestor fora de série? Que tipo de competências, que tipo de skill, que tipo de capacidade esse cara tem? Muito boa essa abordagem. Sabe, Vitor, o que acontece? Eu vou te fazer o oposto, né? Você falou bem, né? Aquele frameworks, tem várias coisas, várias listas, vários livros, vários podcasts. E você, quando acessa a internet, as redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, você vê muitos carrosséis, você vai passando um gestor, é isso, é aquilo. Eu costumo dizer o seguinte, né? É a síndrome do gestor genérico. O gestor genérico é o oposto do gestor fora de série. Tá? O que é o gestor genérico? Não estou comparando aqui com remédio genérico. Remédio genérico não tem nada a ver com isso. É aquele que pega essas coisas, você tem que ter um framework, você tem que gerenciar pessoas, você tem que ter gestão emocional, ele pega, põe aquilo na caixa dele e começa a achar que ele vai ser um bom gestor olhando para aquilo. E ele passa a ser um gestor genérico, porque ele não vai conseguir fazer essas coisas muito bem. No final, ele vai despertar o que ele tem dentro dele, da história dele, dos aprendizados dele, do conhecimento dele, principalmente da gestão emocional que ele tem. Então, aí eu já começo a dar a dica. O que eu considero um gestor fora de série? Essas coisas ele vai ter que usar ao longo da carreira, muitas vezes. Eu sou um fã de tecnologia. Eu sou um fã. Né? A minha formação, eu estudei, na época, né, hoje se fala muito, né, em Big Data, Analytics, na época era Data Warehouse, Data Mine. Eu sou dessa época, eu estudava muito isso, porque eu sabia, puxa vida, como que a gente pode usar as informações que estão disponíveis aí em todo o processo que você gerencia para poder ajudar o gestor. Só que as pessoas acham que elas vão sentar em cima disso e a partir disso vira um gestor genérico.
Você não consegue ver realmente ela usando aquilo de forma intensiva a cumprir o papel do gestor. O que eu acho que é o principal papel do gestor? Isso não é uma frase minha, eu ouvi do Falcone isso. O gestor é o líder que, junto com a equipe, bate metas. Bate metas. Então é muito simples, né? E muito difícil de fazer, porque as pessoas tendem a querer fazer por conta própria, tendem a não colocar a equipe numa alta performance e por aí vai. Então, a primeira característica que eu acho de um gestor fora de série, ele tem uma autogestão muito forte. Tá? É uma autogestão muito forte. O que é isso? Ele se conhece. Ele sabe quando acontece alguma coisa e ele sai do prumo. Né? Nós vamos caminhando lá para a inteligência emocional. No fundo, o gestor fora de série, ele é um proficiente em inteligência emocional. Tá? Então, uma primeira característica que eu gostaria de colocar aqui, isso é muito falado, Daniel Goleman já falou disso, começou a falar isso em 1995, que ele não foi o primeiro a falar sobre isso. E muito se fala e muito se escreve no gestor genérico que não pratica. Tá? Então, eu diria que essa é a característica importante do gestor fora de série. Eu gostei da citação que você fez do Vicente Falcone por conta dessa questão da meta, né? A meta geralmente é um paradigma do gestor, né? Eu vejo, também vivi muito esse âmbito executivo em empresas de tecnologia. Eu vejo que sempre o gestor ele procura estimular ou criar narrativa para um não atingimento da meta, a narrativa para o atingimento da meta, para não se comprometer para o mês que vem. Ele está sempre preocupado com esse viés político, ou seja, eu costumo entender isso como uma culpa, né? Parece que o cara leva a culpa do mês seguinte já, ele já está preocupado com o que ele vai falar aqui, se vai afetar na reunião executiva do mês que vem, se vai afetar nos indicadores de gestão dele. Você concorda com isso? Você vê isso também? Eu vejo muito isso. Isso aí está na caixinha do gestor genérico. Tem um termo que a gente usa em inglês, né? Não sei se a gente pode falar aqui, mas o cara, na verdade, está querendo tirar o dele da reta. Em inglês é Cover Your Ass, né? CYA. Então, na verdade, esse tipo de pensamento é do gestor medíocre. Porque toda vez que ele colocar na posição de defesa, porque ele não quer encarar que ele vai realmente levar uma bronca do chefe, ou então ele vai pior do que a bronca do chefe, ele se sentir que não é capaz, então ele começa a entrar na posição de defesa. E essa é uma característica do gestor medíocre. O gestor fora de série, ele está sempre buscando o melhor resultado, mesmo que ele se exponha. E quando isso aí parece uma palavra feita, Vitor, mas o que acontece? O que eu vi, um aprendizado que eu tive muito forte, isso também não é uma citação minha, mas que eu trouxe para a minha vida. O gestor fora de série, ele trabalha muito na zona de influência. A coisa que a gente mais ouve direto que as pessoas só dão resultado na zona de autoridade. A zona de influência é aquilo, várias coisas que não estão sob a sua autoridade, mas que influenciam o seu trabalho e você passa a se responsabilizar por ela. Porque o gestor fora de série, ele não quer saber se ele cumpriu a descrição de cargo que as empresas fazem de forma cada vez melhores. Cada vez melhor você tem modelos, descrições de cargo, matriz de competências, cada vez mais eu vejo isso as empresas aplicando. Mas o gestor fora de série tem que trabalhar na zona de influência. Então, se ele é um gestor de operações, e a área que eu considero fundamental em qualquer empresa que vende produto, qualquer área de vendas, ele tem que ter influência na área de vendas. Ele tem que saber tudo sobre o produto. Ele tem que poder ser um vendedor. E eu vi pouquíssimos gestores de área operacional aceitar isso. Pouquíssimos. Tá? Então, fica mais uma dica aí. Trabalhe, quer ser fora de série? Trabalhe muito na sua zona de influência. Essa questão da zona de influência, eu percebo que você, gestor de uma mega empresa, já teve em 20 países aí pelo menos, eu percebo que você teve uma formação pouco parecida com formação de gestores. Por exemplo, você mencionou sobre Data Science, Data Analytics, sobre Data Mining, mineração de dados, né? Me fala um pouquinho sobre isso. O que te levou a buscar essas ferramentas ou esses conhecimentos? Porque isso está mais na área de tecnologia, sim. Não na gestão, né? Perfeita colocação. Eu sou um apaixonado por tecnologia, eu sempre fui. Na época, assim, a gente entrega a nossa idade falando isso, né? Mas na época que eu entrei na minha faculdade de engenharia eletrônica, numa faculdade federal renomada no país, eu não tinha computador em casa. O primeiro computador que eu vi na minha vida foi na faculdade.
Né? Não precisa nem dizer que tipo de computador que era, que eu acho que as pessoas nem conhecem mais, né? Que não tinha disco rígido e por aí vai. E eu me apaixonei muito por aquilo. Então, sempre tive uma paixão por tecnologia, sempre tive presente, buscando e conhecendo como ter acesso à informação, era uma coisa que me apaixonava. Então, a minha formação foi nisso. Eu sempre usei isso como uma coisa que era uma coisa que a gente costuma falar, tem algumas coisas que estão na nossa essência, são talentos, né? Uma vez eu vi o Jacob Petrie, que é o meu mentor hoje, ele fala muito que o nosso talento é como uma nuvem de Wi-Fi, sabe? Eles não são só uma coisa, eles vão se expandindo. Lá na ponta da nuvem, a gente sabe bem, o sinal é ruim, é fraco, mas tem coisas que estão perto da antena. Né? E essa parte de tecnologia está perto da minha antena, onde gera a força mesmo. Então, isso foi algo que eu sempre me aproximei, eu sempre tive up-to-date. O último curso que eu fiz em Harvard foi sobre Machine Learning, ano passado, para estar atento, né, quais são as tecnologias que se usa, né, você falando tanto em inteligência artificial, né, que é uma coisa que veio para ficar. A gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso à frente, na minha opinião sobre isso. Mas o fato é que, junto com isso, eu fui líder muito cedo nas empresas. E toda essa minha paixão por tecnologia, isso não ia me ajudar em nada em ser um gestor fora de série. Que era algo que eu sempre tinha dentro de mim também. O que eu posso fazer para ser uma pessoa fora de série? Vamos usar esse termo. Não era assim que eu pensava. Eu queria ser espetacular, eu queria ter resultados incríveis. E as coisas caminharam em conjunto. Toda a minha formação como gestor não foi na minha formação, né? Não sou formado em RH, não tenho mestrado, MBA nessa área, mas foi na prática de entender que o gestor ele precisa ser um especialista em pessoas. Ele precisa ser um especialista em pessoas. Esse é o ponto principal do gestor fora de série. E a minha paixão por tecnologia me fez sempre, desde muito cedo, buscar como que eu vou usar a tecnologia para me ajudar a fazer isso, a gerir pessoas. Tá? Então, tem histórias bem antigas do meu início de gestão que eu pegava planilhas e buscava os dados para trazer discussões totalmente emocionais na mesa para um plano de racionalidade. Então, essa é uma característica do gestor fora de série. Ao invés dele carregar a emoção dele num assunto que está com um resultado muito ruim, tende as pessoas ficarem muito nervosas, umas ficam tristes, outras ficam bravas, e ele usar a tecnologia. Gente, o que vocês estão falando aqui, gente? O que está acontecendo é isso. Nosso foco tem que ir para isso. Isso é uma característica muito forte de inteligência emocional. E a tecnologia nos ajuda muito com isso. Você fala da tecnologia, da inteligência emocional. Eu vou puxar um pouquinho esse tema aqui para a qualidade de vida. Como que você acha que é a vida, o dia a dia de um gestor fora de série? Eu posso dizer, na minha experiência, de coisas que eu vi. Eu já tive muitas vezes na minha vida, não foi uma vida de qualidade. Eu me dedicava muito ao trabalho, eu trabalhava várias horas por dia, em empresas sempre que rodam 24 horas, 7 dias por semana, então eram muitas madrugadas, eram muitos finais de semana. E isso aconteceu. Isso são sementes para nós nos tornarmos pessoas melhores. Né? Toda dificuldade, toda dor, todo fracasso que nós passamos, plantam sementes para nos tornarmos pessoas melhores, para sermos melhores. Também isso é uma frase do Napoleão Hill, que é outro autor centenário, impressionante como ele é uma pessoa que é extremamente atual, que ele já olhava essa questão da gestão de pessoas e emocional há 100 anos atrás. E o que eu aprendi? O principal fator, se eu pudesse resumir tudo na minha vida, eu me considero hoje que eu consigo fazer isso de forma muito bem, muito boa. O principal fator para você juntar um trabalho muito intenso com uma qualidade de vida é você estar presente o tempo todo onde você estiver. E essa é a maior dificuldade que as pessoas têm. Quando você está no trabalho, o que eu chamo de estar presente? É você estar no trabalho, é você usar a produtividade ao melhor que você possa alcançar naquele momento. Né? Gestão do tempo é uma coisa muito fundamental. Você saber exatamente, você preparar a sua rotina da manhã no trabalho, ela é fundamental para a sua produtividade do dia. E quanto mais você faz isso, mais você tende a conseguir fazer os seus trabalhos no tempo esperado para ele. A menos de emergência, você é um cara de tecnologia. Eu já fui administrador de rede, por incrível que pareça, no início da carreira. Eu trabalhei em empresa pequena, eu era administrador de rede além de engenheiro. E se a rede falhar de madrugada, eu não vou ficar esperando 7 horas da manhã para ir lá atender a rede. Né? Então, a emergência acontece. Se você é muito produtivo no seu dia a dia, todo o seu foco vai ser para aquilo acontecer o mínimo possível. Aí você já começa a trazer o seu dia a dia de trabalho para alta performance. E quando você chega em casa, meu querido, esteja presente.
Abrace seu filho de verdade, olhando pro olhinho dele. Pergunte para ele, filho, como é que foi o dia? Ele vai contar, pai, xinguei minha professora, ela brigou comigo, me deu uma massinha para ir pro cantinho. Você me contou essa história hoje. Ouça com toda a sua atenção e todo o seu carinho, porque esse é o mundo dela, isso é o melhor que ela pode te oferecer, isso é o melhor que você pode ter nesse dia. Sente para comer com a sua família sempre que possível. Não aceite alguém pegar o prato e ir para o sofá. Não aceite nunca alguém estar com o celular na mesa com você. Então, essas coisas pequenas você vai liberando, você começa a ver que o tempo, às vezes, pequeno, que em alguns momentos da carreira você passa com a família, passa a ser extremamente de qualidade. Isso vai trazer para você a sensação, putz, eu estou trabalhando muito nessa fase, é necessário. Mas, putz, meu trabalho está indo bem e a minha família está indo muito bem. Não abra mão dos seus hobbies. Né? Se você vai na academia, né, é uma coisa que eu aprendi tarde na minha vida a começar a fazer isso. Se você vai na academia todo dia, o dia que estiver apertado, vai às 6 da manhã, hora que abre. Não deixa de fazer. Porque não é o fato de você estar na academia cuidando da sua saúde, você está cuidando da sua mente fazendo isso. Você está cuidando da sua mente, que a sua mente entendeu que você é uma pessoa que está realmente focada e obstinada em atingir as suas metas. E isso é uma coisa que dá muita qualidade de vida. Isso é legal. Eu costumo dizer para a Bárbara que a atividade física empodera o meu trabalho, né? Então, hoje eu tenho minha empresa, hoje eu tenho meus funcionários, eu tenho meus colaboradores e às vezes eu tô lá pilhado com eles. Cara, os dias que eu corro, tudo corre. Até brinco assim, né? Tudo corre. Os dias que eu... hoje não vai dar para ir para academia, que eu não vou, aí eu chego, eu falo, não, hoje tem alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, porque é esse movimento que gera movimento, né? A gente tem que se preocupar sempre com esse movimento. Eu vejo assim também. Essa questão que tu falou do filho, cara, como isso é importante, né? Eu brinco, né? Eu tenho uma mistura de labrador com pitbull, uma cachorrinha, chama Kiara. Explosiva essa mistura, hein? Minha primeira menina, né? A minha menina, né? E ela chegou pequenininha em casa e tal, e ela pegou uma época que eu era o gestor medíocre, né? Eu fui para a área comercial e eu era o gestor medíocre, aquele que achava que era só framework que ia levar você para o futuro, né? Então eu era muito, e eu tinha uma capacidade, porque na área da tecnologia tem muito isso, né? Você é o executivo de cueca, você é o gestor de cueca, você é o cara de cueca, porque você fica lá em casa, né? Então a gente fala de cueca porque você pode trabalhar até de cueca, que ninguém vai saber, né? Como o William Bonner o pessoal do Jornal Nacional devia trabalhar de cueca lá e ninguém sabia. Mas aí o grande fator era... Ali eu acabava doutrinando a minha casa. A minha esposa não saía do quarto. A minha cachorra não saía debaixo da mesa. E ficava sempre tensa. Sempre tensa. Eu não tinha ainda meu filho. Ainda não tinha o Heitor. Eu sempre percebi essa tensão, esse estresse na cachorra, né? E eu via que ela ficava amuada. A ponto de, até hoje... Se eu estou em casa e preciso atender um parente, um familiar, pego no celular e ela zarpa. Exatamente. Né? E isso eu via que era tóxico. Como mudou minha vida, o simples fato de eu falar assim, não, eu vou para algum lugar fora de casa, para trabalhar fora de casa, para trabalhar home office, mas não em casa. E aí eu aluguei uma sala, fui para essa sala, e lá eu falava no celular. Primeira coisa que eu fazia a hora que eu chegava em casa, eu deixava no mudo o celular. Perfeito. Então, não atendo, só atendo quando é parente. Muito difícil atender perto de filho por conta disso. Eu vejo isso também. É perfeito, você está perfeito, porque tem muita gente que está ouvindo a gente, mas não é possível, o telefone toca, o chefe me liga, eu tenho que atender, se eu não respondo o WhatsApp dele em 5 minutos. Gente, tudo isso é possível de ser gerenciado. É possível de ser gerenciado. Por exemplo, não tem que ter notificação em WhatsApp. A notificação do WhatsApp, ela como se ela colocasse uma coleira na sua mente. Você está sendo direcionado por ela. Não sei se você usa, tá? Não. Mas o fato é que esse é um dos aprendizados, a gente está falando de qualidade de vida. Você tem qualidade de vida, é isso. Porque as coisas importantes, não tem problema nenhum você virar para uma pessoa, até o seu próprio chefe, um colega de trabalho, equipe, e fala, gente, a urgência, você pode me ligar. Eu estou 100% disponível
para atender as emergências. 100% disponível. Porque a minha função exige isso. Então, se você precisa realmente de mim, eu vou estar disponível para você. Me ligue. As pessoas não fazem isso, tá, Vitor? Por incrível que pareça, devido à simplicidade disso não é feita. Eu costumo sempre dizer, é até uma técnica que eu acabo usando, Fred, que é assim, o WhatsApp ele não é leal, e se você não entende isso, né, já começa errado por aí, porque o WhatsApp não é leal, porque o último que fala é o primeiro que fica na lista. Sim, verdade. Ele sobe. Perfeito, né? Uhum. Então, o que eu faço? Eu tenho pessoas que eu preciso. Eu sei que se eles ligarem, são pessoas que eu tenho que estar de prontidão. Então, eu vou lá, deixo esses caras marcados como os primeiros contatos, aí nunca algo vai superar eles. Mas o que é mais importante, eu peço para todos eles, eu falo com todos eles, escreva. Trabalha a escrita, redação, sabe? Sim, faça negócio dê a mensagem correta, né? Lá da escola, sabe? Escreva. E até uma coisa que eu uso com meu irmão em casa, né? Meu irmão sempre me ensinou isso. Ele falou, Vitor, eu me preocupo com a informação, não com a firula, né? Uhum. Então ele sempre falava assim, ordena na hora que você me manda. Manda a informação, não vem aquele negócio assim, o gato subiu no telhado. Não, fala, morreu. Perfeito. Você é uma pessoa assertiva como eu sou. E isso traz bastante qualidade, tá? Agora, tem pessoas que não conseguem ser assim. Então, para essas pessoas, a gente orienta e tenta, dentro do possível, atendê-las. Você acha que isso é gestão de tempo também? Isso é total gestão de tempo. É total gestão de tempo. Se você acha que não é impossível para mim, então você vai criar o seu momento dentro de casa para fazer isso. Vai chegar para sua família, ó, de 21h30, eu preciso parar, vou entrar para um escritório, não tem escritório na minha casa, sei lá, vou para o banheiro, e eu vou passar todas esse momento de só lendo mensagem, respondendo mensagem, lendo e-mail, respondendo e-mail. Né? As empresas hoje têm muitos sistemas que dão as informações dos resultados dela online, então eu preciso olhar, direcionar a equipe. Faça na gestão do tempo, não deixe isso livre. Essa é a dica de ouro. Não deixe isso livre, que eu chamo de deixar livre, deixa correr solto. Se você deixar correr solto, você vai dormir pensando naquilo, você vai acordar de madrugada pensando naquilo, e você vai acordar pensando naquilo. Quer dizer, aquilo esteve presente no seu tempo inteiro dentro da sua casa, quando poderia ter ficado presente meia hora, 1 hora, se estiver numa crise, no máximo. E você acaba refletindo isso no comportamento dentro de casa. Todos sentem isso. Todos sentem isso. Você viu, você deu exemplo, o cachorro é um ser que ele é... Eu vi isso uma vez, eu estava vendo um humorista falando, né? Pro cachorro, você é a série dele, você é o Netflix dele. Ele fica te olhando o tempo todo. E vai passar, ele vai te olhando. Aí você levanta a mãozinha, ele ri para você. Então você é a série dele. Então, quanto mais alegre você for, mais alegre ele vai ser. A partir do momento que ele olhou para você, e essa é uma série de terror, ele sai correndo para baixo da cama, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Ele é um termômetro muito bom. E isso até me chama atenção, porque ela já entende que o celular, a Chiara entende que o celular é negativo. Ela sabe você que o não sabe, gente. Você não sabe, mas as pessoas não sabem. A gente muda a feição, a gente muda a nossa posição corporal e a gente muda a nossa energia. Nós temos uma linguagem, não estou falando nada esotérico, nós temos uma linguagem energética de muitas coisas que circulam dentro da gente. Né, desde muitas correntes eletromagnéticas, etc. Tudo isso muda. E o cachorro sente. O cachorro tem a sensibilidade para essas coisas. Então você mudou todas as posições. Ele entendeu, aí despertou para ele o nível de risco para ele. Estou no risco, alguém vai me... A gente brincava, né? O cara chega tão estressado que a primeira coisa que ele faz quando chega em casa é chutar o cachorro, né? Que é um absurdo, mas... Quem tem cachorro tem que gostar. É o que pode acontecer. Não é difícil de acontecer. Por quê? A pessoa não fechou, ela não fechou lá ela não fechou o trabalho antes de ir para casa. Às vezes até é melhor você ficar mais meia hora no trabalho e depois virar para a família e falar, preciso ficar mais meia hora aqui para você poder fechar as coisas, porque você levar essa meia hora para dentro de casa e chutar o cachorro e brigar com o filho, fazer coisas, com certeza você vai se arrepender depois. Isso é qualidade de vida na veia. E você acha que a tecnologia hoje e conhecimentos, né, ou entender um pouco mais sobre coisas que o gestor comum, né, o gestor banana, né, que tem em todo lugar, né, esse gestor
não conhece, por exemplo, comportamento humano, por exemplo, você falou muito sobre soft skills, não falou sobre, Sim. falou com o nome, mas você mencionou muito os soft skills. Perfeito. Mas você entende que esses conhecimentos e essa questão da tecnologia ajuda o cara a ter uma qualidade de vida melhor ou não? Olha, eu diria o seguinte... Isso é polêmico. Isso é polêmico. Eu diria o seguinte, vou te falar aquilo que eu penso, que eu experienciei. Né? Eu tive, como você falou ali, eu tive muitos liderados, eu cheguei a ter 5 mil pessoas debaixo da minha equipe, muitos, eu fui líder de líderes muito tempo, né? Que é um dos pedaços, né? Uma das partes que você pode experimentar na sua carreira. E isso depende totalmente da pessoa. Tem uma frase que eu gosto muito, nós somos totalmente responsáveis por tudo que acontece com a gente. E não adianta alguém falar, mas eu nasci numa família pobre, meu pai me batia, eu não tive pai. Nós somos totalmente responsáveis por tudo que é feito com a gente em algum momento da vida. Tá? Porque a gente tem a capacidade também de buscar e se curar dos traumas que foram gerados na gente. Tudo está disponível hoje, mais do que nunca é disponível. Então, a partir do momento que você é responsável por aquilo, o resultado você vai escolher. A tecnologia, eu já vi aprisionar pessoas. Eu me lembro de um projeto, numa das empresas que eu trabalhava, um projeto que eles chamavam de medição de dados de processo online. Aí eles pegaram 40 linhas de processo, pegaram os principais dados, botaram aquilo num monte de tela e botaram lá para o diretor executivo, os gerentes todos olhando aquilo. Aí o que começou a acontecer? Comecei a perceber diretor ligando para o gerente da linha, cara, o que está vendo com o forno aí que a temperatura caiu? Porque um dia ele já foi um engenheiro, ele sabia que a temperatura baixa no forno era um problema. Aí o diretor virou operador. Ele entendia daquilo, ele sabia que é aquilo, mas não é a função dele. Não é a função dele. Quer dizer, a tecnologia, ela transformou um monte de executivo e líder em funções que eles não eram. Porque simplesmente eles não aguentavam ficar olhando, putz, está com um problema lá no fundo, o que está acontecendo? Aí o cara, ao invés de estar fazendo o papel dele, ser um diretor, ele tem que estar pensando muito mais em estratégia no futuro da empresa, em melhorias, em mudanças de processos. Aí você começa a ver as pessoas ficando mais estressadas, porque ele tem que fazer isso de qualquer jeito. Só que aí a tecnologia botou ele fazer horas cuidando de coisas que não é do papel dele. Então, esse é um problema. Você é uma pessoa que provém tecnologia para os outros. A gente tem que questionar isso. A tecnologia tem que ser no nível que ela tem que ser o mais intensa possível para aquele nível que é o nível que está usando. Essa é a resposta que eu daria. Elimina a qualidade de vida? Se nas minhas funções, quando eu era a primeira função gerencial, tinha muitos dados que eu não tinha no início de carreira, que hoje me trariam muito mais qualidade de vida, porque eu tomar decisões mais rápidas, eu teria menos problemas, e com isso teria mais chance de ter mais qualidade de vida. Agora, quando você vai subindo na carreira, se você usar esses mesmos dados lá que o supervisor, que geralmente é a primeira função de liderança da pessoa, o supervisor precisa de muitos dados. Talvez a temperatura do forno seja importante para ele, porque ele tem que mobilizar alguém para cuidar daquilo. Se você chega para diretor que está vendo a temperatura do forno, você vai ter uma péssima qualidade de vida. Porque normalmente, a maioria absoluta das pessoas não aceita baixa performance. A primeira a se cobrar é a própria pessoa. E ela vai começar a ter baixa performance. Isso ela vai transformar em tempo. Ela vai começar a ter que dedicar mais tempo dela para resolver as coisas que são dela, porque ela está perdendo tempo para resolver as coisas que não são dela. Aí entrou gestão de pessoas, gestão de tempo, Sim. Gestão de problemas, né, de riscos, tudo ela acaba atrapalhando. Não tem dúvida. Tudo isso, agora, você entendeu? Não é a tecnologia que define, é o uso dela. O uso dela pode ser muito difícil para o líder. Eu já vi uma vez o presidente da empresa ligando para um diretor executivo da empresa, uma empresa multibilionária, e questionando por que só tinham 40 caminhões dentro da empresa para embarcar produto. Isso não estou inventando a história, é um fato. Eu presenciei essa cena. E todo o corpo executivo da empresa parou para descobrir o que tinha acontecido. Quando simplesmente isso é uma função do supervisor de logística. Você entende o risco o risco da tecnologia pode trazer quando você tem pessoas que não têm o total autoconhecimento da sua função? Ela tem que se conhecer. A minha função é essa e eu me conheço o que eu tenho que fazer dentro dessa função. Aí você passa a gerar riscos e aí sim, instalaram o sistema tal e piorou a qualidade de vida de todo mundo na fábrica. Já vi isso acontecer. Mas não é o sistema. Como eu trabalho com software, né?
as pessoas confundem muito o sistema com o software. Sim. Né? Não é a mesma coisa. Então eles precisam culpar alguém. Então é mais fácil culpar o famoso sistema, que na verdade eles estão falando do software. Deixa eu até aproveitar essa. Culpar os outros é a principal característica do líder medíocre, do gestor medíocre. O gestor fora de série nunca culpa ninguém. Olha o que eu vou te falar. O gestor fora de série nunca culpa ninguém. Tudo que acontece, ele vai buscar causa daquilo, o que ele vai aprender, a equipe vai aprender. E se for uma causa que veio externo, ele vai, de forma muito eficiente, vai mostrar isso para quem quer que seja. Essa parte da culpa, eu vejo muito que os grandes diretores executivos, né, eles têm a culpa em relação aos superiores e a culpa em relação aos inferiores. Eles trazem verdades no contexto para justificar muitas vezes resultados, mas de culpa que eles sentem em relação até à gestão deles, que sabem que eles devem saber, né? Eles devem dormir todo dia com eles, né? E Sim, aí eles sabem onde erram, né? Não tem dúvida. Você diz a culpa por estar omitindo o erro, né? Exatamente. E ele sente isso. E isso vai se transformando numa questão sistêmica. E essa questão sistêmica faz ele viver fugindo do funcionário, fugindo do superior, Então ele fica pressionado ali vira salsicha, né? Sim. Fica pressionado entre dois pães, acaba com a qualidade de vida, acaba com a qualidade de gestão, as pessoas passam a não acreditar nele. A qualidade de vida dele vai embora por dois motivos. Primeiro, ele passa a se sentir fracassado dentro do trabalho. Segundo, ele leva isso para a cama. Ele dorme com aquilo. Se é uma culpa por algo que ele fez, ele dorme com aquilo. Aquilo vai para o sono. Então a pessoa, vamos dizer, ela pode ficar 24 horas massacrada por isso. É muito, muito crítico, muito grave. E isso é o principal fator que transforma os ambientes da empresa tão tóxicos, como diz, a empresa é um organismo doente. Eu ouço isso muito. E eu concordo. A empresa é um organismo doente. Só que a empresa não existe, né? Existe uma série de pessoas. E as pessoas, elas ficam doentes quando elas, dentro da função dela, elas passam a ter esse tipo de situação. Elas começam a culpar os níveis, ao invés de assumir a própria responsabilidade. Elas não se conhecem. Medo e orgulho são duas emoções presentes em todas as equipes. Acho que todo líder, cara, ele tem que estudar o que é isso, como que se acessa isso, como se identifica que você está com essas duas emoções. Porque ela te faz tomar decisões erradas, que não estão de encontro com o que a empresa precisa, com que as metas que você estabeleceu que precisa e principalmente com o que a sua equipe precisa. Né? Então a gente voltou para soft skill. Né? Eu sempre falo de soft skill, porque eu acho que esse é o gestor fora de série, o cara que tem soft skill, ele se conhece. Você não adquire soft skill lendo livro. Você adquire soft skill se conhecendo, fazendo uma análise e usando o seu sistema cerebral inconsciente de forma intensa. Você entende que toda hard skill está numa soft skill? A hard skill, vamos dizer, a soft skill te ajuda a usar suas hard skills de forma mais inteligente. Eu entendo assim. Se está dentro, acho que é uma outra discussão. A hard skill é algo que você pode ler, por exemplo, eu vou ser um especialista em cálculo numérico para calcular ciclos de forno, por exemplo. Isso é uma hard skill. Você faz um curso que é extremamente difícil, poucas pessoas têm capacidade de entender aquilo, tu estabeleceu aquela hard skill. Onde que entra a soft skill? Primeira soft skill que entra, o cara falou, só eu sei isso daqui, não vou falar para ninguém. Eu já vi muito isso. Aí o que acontece? O cara, a vida dele acabou. Porque ele sabe, ele é diferenciado, tem uma hard skill que transforma ele num dos melhores daquele assunto, só que ele passa a ser escravo daquilo. Porque ele não tem a soft skill da humildade de ensinar os outros, é o papel dele. Então, essa é uma comunicação das duas habilidades. Você sabe que hoje, eu olhando para trás um pouco na minha carreira, uma das coisas que eu falo que... Eu penso isso mesmo, né? Que muito do meu crescimento foi limitado por conta das soft skills. Né? E eu vi muitos projetos meus, coisas minhas, né? Autoria minha, muitas vezes até o template meu sendo apresentado na mão de outros gestores, de outras pessoas sendo promovidas, de outras pessoas ganhando destaque, né? Exatamente porque eu não tinha soft skill para... Esse exemplo é perfeito, Vitor, é perfeito. Falta de reconhecimento.
a falta de reconhecimento no ambiente de trabalho, a sobrecarga no ambiente de trabalho, geralmente é falta de soft skill de quem está sofrendo por isso. Alguma coisa acontece que falta para ela, seja até excesso de timidez, né? A pessoa não sabe se posicionar. Então, e todas essas soft skills são questões muito profundas, né? Geralmente você tem que ter uma abertura para você realmente encarar as coisas. De repente, são traumas, são questões psicológicas profundas. Né? Eu sou um fã sempre fui a minha vida inteira, né? Isso aí é o lado, né? Eu sou um engenheiro ovelha negra para os engenheiros, né? Porque eu sempre estudei nessa questão psicológica, sempre me conectei muito com isso, né? E isso acho que ajuda muito a você não passar por isso que você falou, que é uma das principais dores, tá? Quando eu converso com as pessoas, as principais dores que as pessoas sentem, cara, eu que desenvolvi, e olha só, quem está sendo reconhecido não sou eu, é uma pessoa ou não fez nada, ou é uma pessoa muito pior do que eu. Cara, o líder fora de série tem 0 pessoas com esse sentimento na equipe dele. Porque ele vai conseguir desenvolver a visão dele mesmo para as pessoas poderem se colocar, ele vai estimular as pessoas a apresentar o melhor dela, e com isso tende as pessoas a terem mais alta performance. E a alta performance na sua equipe, eu diria o seguinte, esse é o fato número 1. Quem são as pessoas mais promovidas ao longo da carreira, ao longo do tempo? Às vezes uma promoção você consegue. Supervisor, virei coordenador, virei gerente. Para você ir mais do que isso, de forma consistente, com qualidade de vida, são os líderes que a equipe tem alta performance. A equipe tem alta performance. Essa é a meta número 1 dele. Ele pega todo mundo da equipe e fala, cara, minha equipe está toda em alta performance. Acabou. Se ele só fizer isso, ele vai crescer e vai ter excelentes resultados. Você mencionou o Falcone, né? Eu vou mencionar o Jorge Paulo Lemann, né? No livro Sonho Grande, ele fala muito sobre algo que o Jim Collins também fala nos livros dele, né? Sou fã do Jim Collins. Eu acho que todo grande líder tem que ler Jim Collins, né? Ler a trilogia toda, é perfeito. Mas você precisa ter no barco as pessoas certas, né? E o jeito de você ter essa análise, essa busca, eu vejo hoje que é você olhar para soft skills. Eu concordo plenamente com isso. O Jim Collins quando eu li um livro dele muitos anos atrás, tem várias questões. É legal você ler o livro ao longo do tempo que você aprende coisas diferentes. Na verdade, não é o livro, né? É você. Você que está pronto para aquilo. E uma das frases que eu li e que me mudou muito é primeiro quem, depois o quê. Então, isso também é uma dica que eu dou para o líder fora de série. Você precisa de alguém na sua equipe, não contrate por contratar. Eu preciso de alguém que está fazendo falta, é a pessoa. Sempre tem que ser a pessoa certa. Demore, cara. Vire para a esposa e fala, vou trabalhar 16 horas por dia por 1 mês até eu encontrar a pessoa. 2 meses. É melhor esses 2 meses assim do que depois você ficar vários meses sofrendo por ter colocado a pessoa errada. E você entrevista essa pessoa no restaurante. Entrevista essa pessoa no parque. Vai descobrir quem ela é, quem que ela traz realmente de soft skill, de valores mesmo. Porque o currículo que a gente olha, caramba, o cara é um engenheiro, já trabalhou em várias empresas, bem formado, CR na faculdade, foi o primeiro da turma. Essas coisas são a segunda. Porque hard skill, a pessoa que tem o valor do conhecimento e tem capacidade de aprender, ela aprende. Soft skill, você precisa ter uma decisão interna de desenvolver. E muitas pessoas não têm. Então, se o cara não tem aquela soft skill, você vai ter mais trabalho de desenvolver do que a hard skill. E só para explicar um pouco para o público, quando a gente fala de hard ou soft skill, né, a gente está falando sobre competências emocionais e comportamentais, que é a soft skill. Perfeito. Ou competências cognitivas, formações, que são as hard skills, né? Eu acho que é importante... Obrigado, Vitor. A gente usa esses jargões, né? E às vezes as pessoas que estão assistindo não conhecem. A gente já está no tiro, né? A gente já vai vendo. Né? Muito obrigado aí. Acho que Mas muita gente ainda vem de baixo, né? Ainda quer estruturar para chegar, né? Nas direções, nas gerências. Tá? Você entende que a eficiência operacional, eu vou pegar bem esse tema, eficiência operacional, ela é gerada com quais habilidades dentro do gestor fora de série? Vamos lá, vamos tentar dissecar o assunto. Eficiência operacional, basicamente, você tem um processo
que você opera esse processo, você vai ter indicadores desse processo, que podem ser produtividade, qualidade, ritmo, né? Melhor qualidade na primeira tentativa. Tem vários indicadores. Quanto mais eficiente operacionalmente você é, esses indicadores estão todos melhorando. E quando ele melhora, né, principalmente... Né, não pode estar estagnado. Não pode estar estagnado. Ele está sempre melhorando. Né? E quando você fala de software, por exemplo, que a gente faz os ciclos né, das metodologias ágeis, né? Então... Os sprints. Sprints, né? Você pega o Scrum, também eu li bastante sobre isso. Vamos falar, né? Os sprints são as entregas. Isso. Só para deixar claro. Antigamente você fazia software de uma vez, você entregava o software inteiro, né? Existe muito isso como tecnologia no passado. Vou entregar um sistema, você ficava lá meses desenvolvendo, entrega do sistema. Né? O sprint você vai fazendo entregas intermediárias. Sim. Né? Então você tem os indicadores. Qual a eficiência operacional disso? Putz, quanto que eu não tive que fazer retrabalho, quanto que aquilo já trouxe de retorno na medida que foi implantado. Então essa é a questão do processo, é dele. A eficiência operacional, primeira coisa que você tem que ter no gestor é a equipe engajada, porque sabia que tem que melhorar. A maioria das pessoas acham que tem que cumprir o papel delas e acabou. E o papel, que eu digo, é o papel mesmo. Me deram um papel quando eu entrei na empresa, essa aqui é a sua descrição de cargo, sua função, você tem que apertar esses botões, tem que desenvolver tantas linhas, não sei. E a eficiência operacional com isso, ela é muito difícil de ser alterada. Então, o engajamento da equipe com a melhoria de eficiência é o fator número 1. As pessoas todas que estão na equipe que cuidam daquele processo, elas têm que acreditar que é bom para elas, é bom para a empresa e, vamos dizer, idealmente é bom para o mundo que aquele processo que ela está seja melhor. Esse é o primeiro fator. Isso acontecendo, você vai passar a ter várias pessoas da sua equipe te ajudando a trazer informações para você melhorar a eficiência. Tá? Feito isso, aí você entra em vários frameworks. Né? Você tem os frameworks de Lean, etc., que vão te dar ferramentas para você ir para o campo e buscar os melhores resultados. Isso é fundamental. Tá? A gente fala muito de soft skill e, pelo amor de Deus, eu até olhando para a câmera aqui, não confundam que só com soft skills nós vamos ser os melhores líderes, vamos ser os melhores gestores da empresa com melhores resultados. O soft skill ele é o principal potencializador das hard skills. Você não sabendo como operar um equipamento, você não adianta ser um cara com a maior inteligência emocional do mundo, que esse equipamento não vai dar o melhor resultado dele. Bom, fazendo até uma analogia, tecnologia, né? Não existe software sem hardware. Perfeito. Né? Não perfeito. existe um sistema Windows sem você ter uma máquina para aplicar. Perfeito. Esse exemplo é ótimo, né? Aplica aí um sistema hipercomplexo que tem uma inteligência fenomenal dentro dele, aí você quer rodar num servidor que é baseado em processadores, né? Não vou nem falar Pentium, ninguém sabe o que é, né? Não vai funcionar. Você sabia, tem que ter, mas não... Você sabia, você não sabe mais. Nem eu lembro mais, ainda bem, né? Mas você precisa ter esse alinhamento. Então a eficiência operacional, ela precisa ter o desenvolvimento das capacidades cognitivas da pessoa como um dos pilares dela. As pessoas vão se desenvolver cada vez mais naquilo e vão usar muito tecnologia. A inteligência artificial ajuda muito em eficiência operacional. Quando ela pega aquela base de dados que você tem, que você não sabe olhar para aquela quantidade de números, e começa a ver as correlações entre aquilo. E ela começa a fazer predições do que pode acontecer pelo estado atual do equipamento, isso é fundamental agora. Eu já vi sistemas de inteligência artificial sendo implantados e o operador chegar no turno dele e desligar. Isso é hard ou soft skill? Rapaz, isso é soft skill. Eu vou mencionar, eu não sei se você se recorda, mas nós tivemos no Brasil, há uns bons anos atrás, um acidente em Alcântara, no Maranhão, com um veículo lançador de satélite. Você se recorda disso? Me lembro disso, sim. Que tinha um dispositivo de segurança e alguém falou assim, vamos testar sem o dispositivo de segurança. E matou bastante gente, né? Soft skill. Perfeito. A área de segurança é uma área bastante sensível, isso. Para mim, quando você trabalha na indústria, a minha experiência é toda industrial, né? Uhum. Isso é uma questão que ela é literalmente de vida ou morte. Você deixar uma pessoa que pode ser, eu já passei por isso, ser o seu melhor operador, é o que dá mais resultado. A eficiência operacional do turno dele é a melhor de todas. Mas ele abre mão de algum tipo de sistema, ele bypassa, porque ele consegue ser melhor sendo assim, essa pessoa tem que ser imediatamente corrigida. Imediatamente.
E às vezes correção significa ela buscar um local menos perigoso para ela trabalhar. Porque muitas vezes não é a vida dela só que está em jogo. E a gente não pode nunca, em nenhuma hipótese, pensar em colocar a vida, nossa própria vida e nem de outros em risco. Então, esse é um exemplo. Alguém quis assumir um risco porque achou que ia ser melhor. A pessoa não faz por maldade. A intenção é sempre positiva, Vitor. É uma frase até difícil às vezes de aceitar. Os grandes erros têm uma intenção positiva por trás dele. Então, o nosso papel como líder é calibrar para que as pessoas não tenham aquelas boas intenções que a gente brinca, né, que o inferno está cheio. Né? A intenção é sempre boa. O valor que às vezes a gente tem que começar a medir. O discernimento, exatamente. As pessoas às vezes não têm discernimento daquilo. Então, é uma coisa muito importante. Ou não tem a visão sistêmica. Isso, exatamente. Né? Não tem ainda. Quando a gente fala um pouco dessa eficiência operacional, né, que nós estamos falando sobre... nós pegamos a pauta da eficiência eu peguei a pauta da eficiência operacional. Você entende que o que vale mais, ou o que mais afeta o resultado é a soft skill da liderança, do gestor, ou a soft skill da equipe? E como que você vê que as duas se relacionam? Olha, eu não vou ficar em cima do muro nessa resposta, não. É uma pergunta que eu nunca tinha ouvido dessa forma. Tá? Muito interessante, mas eu não vou ficar, não. É do líder. Um líder. Por que é do líder? Porque ele é a pessoa que tem a capacidade, a autoridade, a influência em transformar, criar um ambiente de transformação de soft skill na equipe. Em corrigir uma soft skill que esteja criando problema. Ele tem essa capacidade. Ele não pode correr disso. As pessoas se autodesenvolverem, para mim, todos deveriam pensar assim. Todos nós temos que melhorar. Todos nós com ambições positivas na vida, de ser melhor, de dar coisas melhores para a nossa família, de estudar mais, de conhecer lugares diferentes, de divertir mais. Isso são coisas muito boas. Mas tem pessoas que ainda não estão nessa fase. Então é o papel do líder entender isso. E ele tem. Não tem como você chegar uma pessoa da equipe que tem um baita da soft skill e se o gestor não tiver, ela vai ser abafada. E eu já vi isso muitas vezes acontecer. Muitas vezes. E esse é um grande risco das empresas. O líder genérico perde os melhores liderados. Eles saem do sargento, não é? Eles saem. O sargento vai lá e o soldado só sofre na montagem. Só sofre. Aí o que as pessoas costumam acontecer, Vitor? As pessoas que são lideradas dessa forma, elas costumam ir para o ponto mínimo de eficiência delas. É o ponto mínimo que elas não vão ser demitidas. Eu faço o mínimo, eu não deixo o meu na reta, ele não consegue me demitir. Isso significa ineficiência operacional. Pode estar até enganado, o cara fala, eu já vi isso acontecer também. O cara chega lá, minha máquina aqui, eu dou 95% de eficiência aqui. Pá. Vem aqui, vamos dar uma pesquisada aqui. Simples. Cara, te mostrei aqui 100 máquinas que estão acima de 98. Mas 95 atende o resultado da empresa. Cara, e aí? O que você acha que significa esses 3 pontos aí? Então as pessoas estão perdendo muito. Tem muita empresa rodando nos 95 quando o normal dela, o natural, o que ela investiu, o que ela poderia fazer era 98. Muita gente na mediocridade. E o principal fator qual que é? Um dos principais fatores é o líder que leva a equipe para o ponto mínimo de não ser demitido. O sargento é um estilo que no exército funciona muito bem, tá? Você tem várias pessoas armadas atrás dele. Claro. É outra ambientação. Tá? Mas mesmo assim... É um outro treinamento também. É um outro tipo de coisa. É uma coisa extremamente severa, extremamente desafiadora. Né? Agora, na equipe, funciona por muito pouco tempo. A experiência funciona por muito pouco tempo. São resultados que não são sustentáveis. Essa questão da soft skill da liderança, no meu viés, no meu entendimento, eu acho que o líder, ele contagia o soft skill. Sim. Então, sim, está na liderança. Se a liderança ela não aplicar aquele soft skill, por exemplo, a humildade é um soft skill da liderança. Se o líder é arrogante, a equipe vai formar arrogância. Sim. Ele vai puxar arrogância e quem não tiver arrogância, ou que não tiver o comportamento da arrogância, ele vai se afundar naquele mar de arrogância. E ele vai se afogar.
e aí saem as pessoas destruídas. Deixa eu fazer uma pergunta adicional aqui sobre a hora do gestor fora de série dar o adeus a alguém da equipe. Qual que é a maior responsabilidade? Esse é um ponto que eu diria emocionalmente mais difícil para a maioria dos gestores. Tem gente que não. Tem gente que teve aí os programas de televisão, né? Você está demitido. Então tem pessoas que têm uma necessidade muito grande de autoafirmação e essa é a hora do poder máximo dela. É como se ela tivesse o poder sobre a vida e a morte dentro da empresa, é isso que ela tem. Ela tem um poder de vida e morte sobre o subordinado dela. Então, eu te demito. E usa isso até como, se você fizer coisa errada, eu te demito. Comum isso acontecer. Tá? Mas tirando esse tipo de comportamento, que é um comportamento, na minha visão, não aceito, nós como líderes de líderes, o dia que, se eu visse isso acontecendo, o líder estava imediatamente fora da minha equipe. Imediatamente fora. Tirar pessoas da equipe pode acontecer por vários motivos e muitas vezes é extremamente importante. Extremamente importante. Primeiro que às vezes a pessoa não tem a capacidade de estar tocando aquele processo que você precisa. Então vamos pensar no hard skill mesmo. Você está fazendo um software e você tem que ter um cara que seja especialista em C#, .NET, Python, sei lá, uma linguagem qualquer que seja necessária para aquele pedaço dela. Por algum motivo você achou que ela tinha aquela habilidade, você deu um critério para ela desenvolver, você viu que ela não conseguiu fazer. Ixi, vamos ver se é isso mesmo. Tentou uma segunda vez, ela não conseguiu fazer. Essa pessoa não pode ficar cumprindo essa função. Não estou falando do desligamento da pessoa, não pode cumprir essa função. Aí você vai ver, caramba, errei. Ela tem alguma habilidade que a minha empresa precise e que eu tenha posição para ela? Tem. Ela já está culturada, já está dentro da empresa. Tem muitas vantagens do funcionário estar muito tempo com você. Muitas vantagens. Você dá uma chance para ele. Eu tenho tempo de desenvolver isso nela, a pessoa tem inteligência, só não sabe ainda. Pode dar uma chance. Nenhuma dessas respostas positivas, cara, não tem outra saída. Você precisa desligar essa pessoa. Porque a principal função do líder, ele só está numa empresa, se não é uma empresa sem fins lucrativos, se não é uma ONG, se não é uma empresa de trabalho voluntário, o que transforma essa empresa pujante e gerando empregos e vai gerar cada vez mais emprego crescendo, são as pessoas cumprindo as tarefas delas. Então esse é o segundo caso que eu vejo. Vou falar só de dois para a gente não se estender muito, Vitor. Eu passei muito por isso. Eu já desliguei muitas pessoas. E eu tive vários tipos de experiência, mas no final, principalmente da minha carreira, a experiência de várias pessoas serem desligadas e me agradecerem. Então esse seria o nível, né, quem assiste Guerra nas Estrelas, seria o nível Jedi do desligamento de uma pessoa. Que você convenceu essa pessoa que ela não tem condição de continuar mais ali. E você fez isso de forma justa e honesta. Você fez uma avaliação e disse, cara, tem esses gaps, são muito importantes. Na segunda avaliação, na terceira você vai falar, não tem como ainda continuar. Esses gaps são muito importantes, pode prejudicar uma equipe inteira, um resultado inteiro. E essa pessoa fala, eu não consigo. Aí você já tem uma questão de poder apoiar a pessoa na saída. Eu sempre falo que o desligamento das pessoas é muito mais importante que a admissão. Eu sempre falo isso e eu vejo muita gente errando feio nisso. Você desligar uma pessoa é o momento mais importante para quem fica. Para quem sai, é claro, você pode estar criando um problema na vida da pessoa, de ter salário, etc. Claro, a gente não pode fechar os olhos para isso. As melhores empresas que eu já vi, elas ajudam as pessoas a se recolocarem. Mas, para quem fica é o melhor momento. Quando você desliga uma pessoa de forma desonesta, se você não é justo, todos que estão na equipe viram aquilo. E a primeira coisa que eles pensam na cabeça, sabe qual que é? Eu posso ser o próximo. Aí, o nível de engajamento dela, no nível que tiver, vai cair 50% ou mais. Aí você plantou a erva daninha na sua horta. E a relação inversa também é verdade. O líder que não demite... Não, ok, perfeito, exatamente. O cara não performa. Aí você traz todo mundo para o nível genérico. De sobrevivência. Eu acho interessante essa questão do desligamento, que eu acho que o desligamento, uma vez eu ouvi isso de um player, o desligamento tem que ser construtivo. E eu fico buscando isso sempre, né? Na minha empresa, nos meus ambientes, eu fico tentando buscar um desligamento construtivo. E eu precisei desligar um colaborador, mas eu acho que o mais interessante foi o que eu entendi do desligamento. Foi pelo lado da soft skill. Às vezes ele teve todo o conhecimento técnico, você deu toda a condição do cara ter o hard skill, o conhecimento técnico, o conhecimento cognitivo. Só que chegou no momento que o comportamento dele não tá para aquilo ali, né? Eu tenho
um colaborador influente que veio pedir para mim uma oportunidade de desenvolver. Eu cheguei, eu conversei com ele, falei, a influência e o desenvolvimento, né, você ser expansivo, extrovertido e tal, e o desenvolvedor que, né, cabeça baixa, olhando para a tela, sinestésico, recebendo a comida assim de lado, né, nem olhando, né? Parecendo até aquelas celas da época do Hitler, né, que os caras só jogavam o prato embaixo assim, o cara então eu acho que isso não vai muito no seu soft skill, né? Mas o que é mais importante? Mostrar para a pessoa uma alternativa. Mostrar para a pessoa que talvez ela não conseguiu desempenhar os papéis ali, porque talvez ela não tenha um soft skill para empoderar o hard skill. E aí a velocidade não vem o estado de flow, né? Que é aquela, não vem exatamente. Aquele estado de fluxo, onde você se sente, você está correto, o teu propósito está correto, a tua função está correta, a tua habilidade está correta. Aí, cara, tu voa. Você está na performance máxima. Alta performance, exatamente. E aí é o quem antes, né? E o que depois, né? Como é que você falou? Primeiro quem, depois o quê. Primeiro quem e depois o RH eu já ouvi muito isso. Você contrata pelas habilidades... Pelo soft? Do currículo e demite pelo comportamento. Acontece muito isso mesmo. Aí como é que você corrige essa equação? Peraí, primeiro, eu vou olhar o comportamento na entrada. E segundo, o meu processo inteiro de gestão do líder fora de série vai olhar isso também. Porque eu já vi, Vitor, pessoas rotuladas de mau comportamento, ou que eram muito nervosas, reativas, ou fechadas, mudarem. Simplesmente porque alguém chegou e falou, cara, esse tipo de comportamento está acontecendo aqui, isso aqui não resolve. Aí você começa a se relacionar com ela, pelo que ela tem de bom. Né? Uma coisa positiva, funciona muito para o líder. Né? O feedback positivo ele é extremamente mais poderoso que o negativo. Ele é extremamente mais poderoso. Aí você começa a dar a dica, essas pessoas elas melhoram o comportamento. Não vou dizer que elas se curam. É muito complexo entender, porque a pessoa às vezes tem um soft skill negativo. Mas você consegue fazer que no ambiente de trabalho aquilo não mais influencia ela. Imagina a vitória de um líder chegando para um funcionário que tem extrema competência técnica e que ele ia ter que demitir porque o cara xinga os outros, porque ele não passa serviço para os outros, e essa pessoa passar a trabalhar bem. É demais. É demais. Então isso aí é uma vitória. E o líder fora de série, ele vibra com essas conquistas. Tanto quanto os resultados, que é o principal papel dele. Os indicadores, os resultados, as entregas, qualidade do produto, etc, etc. Se ele consegue estimular o operacional a chegar nesse nível de transformação, eu acho que ele não se preocupa pelo resultado. Ele vai vir. Ele vai vir de um jeito ou de outro. Isso. Porque está todo mundo engajado no mesmo... Normalmente é assim, né? Você cuidou o resultado, geralmente, ele é consequência de como você gera o processo. Se o processo está no nível de alta performance, pouco provável o seu resultado ser ruim. Aí, questões situacionais, né? Pode acontecer. Naquele mês maravilhoso, teve um raio e queimou 2 transformadores, ficou sem energia 3 dias. Acontece. Aí é uma coisa... Parou a produção. Aí vamos dizer, uma força maior na gestão, vamos pensar assim. Né? Você vê até, né, falando do ambiente industrial, né, pandemia. Sim, claro. Aí... Aconteceu. 19 de março aconteceu. Virou tão significativo quanto 11 de setembro, sei lá, para os Estados Unidos. Né? E foi um período que mais criou milionário no planeta, né? Impressionante isso, né, Vitor? Foi. E você consegue perceber a relação que isso tem com a qualidade de vida? Porque da pandemia? Total. Todo mundo começou a buscar a qualidade de vida e aumentou o número de milionários no planeta. Sim, e até a questão ecológica mesmo. Eu tive uma experiência pessoal que eu tinha uma casa numa praia, que era uma praia muito cheia lá no Rio de Janeiro, na região de Arraial do Cabo, uma praia linda, maravilhosa, e sempre muito cheia, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, tinha que chegar de barco, muito difícil o acesso, mas estava sempre muito cheia, e aquele ecossistema todo se deteriorando. Eu consegui ir nessa praia um dia, no meio da pandemia, que só estava eu nela. Aí eu vi a natureza se recompondo, cara, nas tartarugas nadando pelo mar, que não existia mais, né? Os lixos que ficavam lá foram recolhidos e não apareciam mais, então... É como se fosse uma renovação do planeta, sabe?
Então existiu uma renovação da natureza, vários sistemas foram repensados e as pessoas principalmente se renovaram muito, muito, tiveram que ficar em casa e em muitos casamentos acabaram porque tinham que acabar, outros se fortaleceram, muitas famílias se reuniram e uma série de características. Eu consigo hoje, respeitando muito quem perdeu o familiar, uma questão muito triste, aconteceu com várias pessoas isso, questões muito tristes que a gente acompanhou, mas para muitas pessoas elas saíram renovadas desse período. A qualidade de vida melhorou muito. Não sei se você consegue enxergar isso também. Eu vejo muitos exemplos próximos a mim. Não, e até no meu caso, a qualidade de vida melhorou muito também. Porque... E o que mudou? E foi Pensa quando bem. Deu coragem, né? E o que mudou? Essa é a pergunta que a gente deveria fazer. Por quê? Era algo que precisava ter a pandemia? Não, mas é porque você está no... Você não tomava decisão. Não tomava decisão. O grande fato é que você não tomava decisão. Eu fui estudar soft skill mesmo, profundamente, quando entrou a pandemia, não tinha o que fazer. Olha só. Então, aí você, essa é a semente do fracasso gerando frutos de sucesso. Perfeito. Acho que essa resume bem aí o que a gente tem falado. E eu vejo que até pegando aí esse tema da qualidade de vida do gestor fora de série, o que faz a qualidade de vida do gestor fora de série é a capacidade de tomar as decisões certas. Sim. Primeiro, a capacidade de tomar a decisão. Acho que o nosso tempo deve estar estourando, né, Vitor? Eu não sei se... Eu vou te contar uma história que também... Eu tenho uma característica, eu não vou dizer quem escreveu essa história, que eu não sei quem foi. Mas não é uma coisa que eu tenha criado. Então, mas para mim é muito importante para o líder. Eu vou falar uma história seguinte. Um cara vinha andando em cima do muro. Então entenda o muro como uma decisão que tem que ser tomada. Né? E aí, o líder toma decisão o tempo todo. Nós todos tomamos decisão o tempo todo. A nossa vida se movimenta em torno de decisões. E ele vinha andando em cima do muro. E nesse muro, de um lado estavam os anjinhos, do outro lado estavam os vermelhinhos lá. E os anjinhos chamando muito ele. Vem pra cá! Fazendo uma festa chamando ele. E do outro lado, nem olhavam pra cara dele. Jogando o baralhinho deles lá e ninguém olhava para ele. E ele ficou muito incomodado com isso. Pô, por que só o lado de cá me chama? Depois de pensar sobre aquilo muito tempo, ele andando em cima do muro, ele pegou e perguntou lá para os amigos: olha para cá. Aí os caras falaram: o que você quer? Ele falou assim: porra, por que o lado de lá, os anjinhos todos me chamando e vocês aqui do lado de cá não me chamam? O que está acontecendo? Os caras olharam para ele assim: o muro é nosso. Então, decida. Esse, para mim, é a principal característica do bom líder, do líder fora de série. Ele usa todo o potencial dele, de hard e soft skill, para tomar decisões. Porque aí ele pula para o lado certo do muro, o tempo todo. A maior parte do tempo, né? Porque ninguém é perfeito, a gente vai errar de vez em quando. E se a gente fosse definir o gestor fora de série com uma expressão, qual seria que você usaria para isso? Pô, a gente falou tanta coisa, né? Vamos pensar aqui. É o cara... Uma expressão, ele usa todas... É um cara que acredita, desenvolve as suas habilidades de soft skill em prol do desenvolvimento da equipe. E esse desenvolvimento de soft e hard skill nas equipes. Então, vamos tirar o soft skill e o hard skill. Ele desenvolve toda a inteligência emocional dele em prol de ajudar a equipe a desenvolver inteligência emocional e conhecimento cognitivo. E foi isso aí. A gente falou com o Fred, Carlos Frederico, falamos aí sobre a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida do gestor fora de série, e não deixando de pensar em hard skill, soft skill, né, que é o conhecimento cognitivo com o conhecimento emocional, que também promove essa qualidade de vida, né? Essa qualidade de vida que muitas vezes é fantasiada. Muitas pessoas acham que qualidade de vida é ter uma piscina em casa, ter qualidade de vida é ter um carro sedã, um carro, né, uma picape, né, puxando mais para o lado americano. Qualidade de vida é ter uma Lamborghini, qualidade de vida não. Qualidade de vida nada mais é do que você estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, no momento certo e satisfeito com isso, né? Feliz com isso. Essa foi a nossa primeira
entrevista com orgulho, agradecimento de coração para o Fred. Fred, obrigado por ter aceito o convite, ter acreditado aí no nosso podcast. Obrigado mesmo, e que a gente consiga construir muito mais coisa junto aí. Perfeito, eu que agradeço, eu sinto muito honrado mesmo, eu estou muito feliz, eu me senti muito bem aqui e eu tenho certeza do sucesso absoluto desse podcast. Eu vou ser um grande seguidor dele, eu vou ser um grande divulgador dele. Conte com isso. Bom? Obrigado. Obrigado.